dia, amados irmãos. Bom dia. É um imenso prazer que estamos aqui novamente para louvar e dizer o nome do nosso amado Deus. Mais uma escola bíblica dominical. E o Senhor nos permite chegar aqui para louvar, bem dizer e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Convido a amada igreja a ficar em pé. Nós vamos entoar o hino de número 1 do cantor cristão com um título antigo. Bem, irmãos? Leitura bíblica em Salmos de número 29.
Salmo 29, a voz de Deus na tempestade. Amém? Amém. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar, cria as costas e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como Rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Pastor Paulo, nos eleva a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa que estamos na tua casa para obedecer o teu santo e excelso nome. Abençoe, meu Deus, nesse PDD, irmãos que querem chegar, que vão chegar, os que não chegaram, e abençoe o PDD, o pregador da tua santa palavra. Abençoe a tua igreja, os quatro cantos da terra, e abençoe o teu filho, os teus pedidos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu estava lendo aqui, aí quando eu levantei a vista, o culto deu uma luz alta em mim, aqui no reflexo, eu não vi mais nada, aí tive que parar um pouquinho. Mas, amados irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. E agora eu tenho de versículos decorados. Quando eu estive andando pelo interior, aí o dirigente ele falava assim: agora vamos ter uma chuva de versículos decorados. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. 17. Guarda o coração na tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, nossa casa do Senhor. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salmo 28, 8. Para onde eu fugirei da tua mão? Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estarei. Se passo a minha cama mais profunda do abismo, lá estás também. Salmo 139, 7. Não te deixe perceber mal, mas isso não acontece. Romanos 12, 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, cuidai dos órfãos e das viúvas. Isaías 36, 17. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Salmos 9, 20. Digo desde primeiro, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem
Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Amados irmãos, eu estou muito bem hoje, graças a Deus. Eu estive lendo a palavra de Deus nessa semana. E como a gente esquece da majestade de Deus. Tudo que nós fazemos está aos olhos de Deus. Então, quem perdoa os pecados é Deus. Quem tem que se arrepender dos pecados somos nós. E Deus, Ele dá o conforto quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo. O seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário nos livra. Então, não sei se daqui a um pedaço eu vou cometer um pecado, eu vou ficar triste. Mas é isso que o inimigo ele quer que aconteça, que você se entristeça, que você se afaste, você não tenha a coragem de se arrepender e não peça perdão. Porque quando você verdadeiramente é perdoado, como nós somos, nós estamos sempre em alegria. Vamos agora ficar em pé e entoar o corinho Sede Santos. Sede Santo. Nós vamos agora ler a reflexão. E vou pedir para o Isaac fazer a leitura, que é aqui no objetivo. Aí não dá para a gente. Apesar que eu não estou conseguindo, mas Isaac solta a voz e fala bem. Bom dia, igreja. Há muito tempo tive um companheiro de hidroterapia, muito alegre, simpático, culto, mas que era ateu convicto. Ele defendia sua incredulidade e tentava convencer quem estivesse por perto que a fé em Deus não fazia sentido. Afirmava que jamais sentiu a necessidade de crer e que sempre preferiu seguir sozinho na vida, confiando na força do seu braço
e na sua capacidade intelectual. Eu ficava desconectada e triste por não conseguir levá-lo a entender o privilégio e o alívio que é ter Deus perto de nós, que nos ajuda a atravessar a tempestade e que escuta nosso clamor, mesmo em meio ao barulho da chuva, do vento e dos trovões, cuidando para que nosso barco não afunde. O mundo está surdo para a voz de Deus. Muitos não buscam nem se importam. Como cristãos, precisamos defender e anunciar a nossa fé. Será que temos nos preocupado com os crentes da vida, com os carentes de vida, de satisfação ou de um renovo espiritual? Afinal, nossa vida já é tão cheia de problemas. Temos de lidar com nossas próprias lutas e acabamos deixando de ouvir a aflição do outro. Então, insensíveis, concordamos sem questionar, preferimos nos calar a fim de evitar conflitos. Assim, nosso silêncio se reflete em uma vida indiferente aos anseios do próximo. Não temos como alcançar a todos, mas temos um núcleo perto de nós. Temos família, amigos, vizinhos e até irmãos de fé que estão carentes de alguém que regule o som, aumente o volume e coloque a voz de Deus em destaque em suas vidas. Faremos a diferença quando olharmos para quem está ao nosso lado. Escute ao nosso lado, alheio ao som do céu, procurando em vão alguém que os escute e dê sentido às suas vidas. Que não sejamos omissos quando alguém nos disser que o Senhor não os ouve. Que possamos dizer com convicção que Deus ouve sim e se importa, se comove e é misericordioso e compassivo com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Zelene Reis, Itabel SP. Senhor, fortalece a minha pequena fé, para que eu testemunhe do teu amor para quem precisa te conhecer. Muito bem, Isaac, obrigado. Convidamos agora o pastor Paulo, que trará a mensagem desta manhã.
Bom dia, igreja. Bom dia. Irmãos, hoje nós vamos concluir o estudo do Antigo Testamento. Com a graça de Deus, nós vamos chegar ao fim hoje pela manhã. Estudamos aí o Antigo Testamento, cada livro, né, dando um panorama geral dos livros, né? E agora nós estamos só falando a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou Novo Testamento e no Antigo Testamento. Ambos precisam um do outro. Vai dar uma passada aqui, que nós já vimos a respeito da palavra-chave, cumprimento, o versículo-chave, Romanos 15 e 14. O Antigo Testamento, nós temos aí essas partes. É a base sobre a qual o Novo Testamento foi concluído. Foi a Bíblia que Jesus leu. Foi a Bíblia da Igreja Cristã por mais de 2 décadas. Foi a partir do Antigo Testamento que os apóstolos e os líderes da Igreja construíram sua teologia. Como o Novo Testamento usa o Antigo Testamento. Escritores do Novo Testamento criam no Antigo Testamento como escritura inspirada por Deus. Os próprios escritores do Novo Testamento foram inspirados pelo Senhor. E aí nós vimos algumas palavras que aparecem. Está escrito. Ainda não leste esta escritura, se referindo ao Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito, para que se cumprisse o que fora dito. Pois a Escritura declara, como diz a Escritura, para que se cumprisse o que fora dito. O próprio Davi falou. Estamos fazendo aqui uma revisão. E aí, alguns tipos de citação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em 1.1 nós vimos a citação com introdução. Começa com a expressão está escrito. Mateus tem vários exemplos desse tipo de citação. Parece essa palavra aí, está escrito. Ainda sobre a citação, nós vimos aqui em 1.2, ainda a citação com essa introdução agora, essas referências aí. Ponto 3, citação interligadas. O autor coloca no mesmo trecho vários versículos de diferentes livros do Antigo Testamento. Nós temos essa passagem aí com a de Isaías. Não deve lembrar. São citações interligadas. Versículo do Novo e do Antigo Testamento.
E 1.4, a partir daqui agora, é ver essa parte de citações com modificações. Acho que essa parte a gente viu também, né? Que diz assim: a alteração de uma palavra, classe de palavra ou algum detalhe gramatical. Nós vimos o exemplo de 1 Coríntios 9:9, cita Deuteronômio 24:4, mas troca o verbo debulhar pelo verbo pisar, acrescido do objeto direto, o trigo. Não deve lembrar que a gente teve aqui no ano passado, quando damos essa referência. Diz que a partir daqui, desse 1.5, nós vamos continuar a partir daqui agora falando a respeito da paráfrase. Algumas vezes, os autores do Novo Testamento parafrasearam o conteúdo do Antigo Testamento nos seus escritos. Então vamos ler esses dois exemplos aí. O primeiro exemplo, compare Isaías, se vamos abrir aí, Isaías capítulo 11 e o versículo 10. Isaías, capítulo 11. Vamos agora folhear essa escritura. Isaías 11, versículo 10. Diz assim: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Os irmãos deixem marcado com um dedinho aí, e depois a gente pode voltar para fazer essa comparação. Agora com outro texto, que é o texto de Romanos 15 e o versículo 12. Romanos 15 e o versículo 12. Diz assim: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então aqui, irmãos, ele faz a menção, Romanos, a respeito do texto de Isaías 11 e o versículo 10. Ele está fazendo aqui uma parafraseando. O que significa isso? O que é uma paráfrase? Uma paráfrase, irmãos, é uma citação de uma passagem que já foi falada anteriormente, no caso de Isaías, e ela foi citada novamente com
vamos dizer, algumas modificações, ou foram suprimidas algumas frases, mas o original da passagem permanece, o entendimento da passagem permanece. Houve uma modificação, mas a frase dita em Romanos, ela se refere a Isaías, que já foi profetizado, né? E agora Romanos ele citou esse mesmo versículo. Então, uma paráfrase é onde é citado uma frase de um versículo que já foi citado anteriormente, só com algumas modificações, não fugindo do original, sempre preservando o original. Então ele fala aqui, Isaías até se refere, né, ao texto, né? Também Isaías diz, então está falando lá de Isaías 11 e o versículo 10, a respeito do filho de Jessé, que é Jesus Cristo. Então ele faz essa interligação, e Romanos ele faz essa paráfrase. Agora vamos ler Jeremias 31 e 34. Jeremias 31 e 34. E depois nós vamos ler Hebreus 10 e 17. Jeremias 31 e 34 diz assim: não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos ver que é uma referência, é um versículo bem dizer grande, né? Bem extenso. Agora vamos comparar com o de Hebreus 10 e 17. Hebreus, capítulo 10 e o 17. Hebreus 10, 17, todos encontraram, diz assim: acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então lembra aí, ele está fazendo uma paráfrase, né? Suprimindo o versículo de Jeremias. Jeremias tinha citado, e ele está então voltando, né? Mas sempre permanecendo na forma original do qual foi citado Jeremias. Né? Quando você lê Jeremias, você vê que ele é mais abrangente, né? Ele clareia mais. Aí, quando chega em Hebreus, ele já fala, já sublime, né? Já
pecados que jamais Deus iria se lembrar, iria esquecer para sempre. Já Jeremias ele vai falar de quem é o pecado, né, do povo, dos gentios, do povo da terra. Já vai abranger mais a ideia. Então, 1.5, essas são as duas paráfrases. Sempre que a gente estiver lendo, a gente tem que lembrar desse assunto aí. Ora, 1.6. Ponto 6 aqui nós vamos ver a omissão. Omissão, 1.6. Então, o propósito aqui é transmitir a mesma mensagem do versículo original numa versão mais curta. Numa versão agora mais curta. Vamos ler Isaías 29 e 13. Isaías 29 e 13. Assim diz o texto: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Está falando aí do povo que estava honrando o Senhor com os lábios, e havia uma certa hipocrisia, certa falsidade. Agora vamos ler Mateus 15 e 8. Mateus 15 e 8. Mateus 15 e 8, ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observe que ele faz uma omissão, né? Enquanto Isaías ele já abrange, já menciona o que está acontecendo, o contexto é muito importante a gente perceber, tanto no Antigo Testamento de Isaías como de Mateus. Aí você vai compreender melhor. Enquanto que Mateus ele faz a omissão, não fala tudo o que Isaías falou, mas ele fala, não deixa de falar o que está acontecendo. Então o povo está honrando o Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Enquanto que Isaías fala da mesma forma, o povo está honrando com os lábios, mas eles estão só fazendo aquilo que os homens estão colocando, estão pedindo. E eles estão maquinando, né? E aí, Deus ele não está aceitando esse tipo de adoração ou de serviço. Então havia
tanto no tempo de Mateus como no tempo de Isaías, pessoas que estavam se apresentando e falando até o nome de Deus, e cantando até o nome de Deus, mas só que havia, irmãos, essa hipocrisia, essa falsidade nos seus lábios. Temos mais uma citação aqui agora, falando a respeito da citação de parte do texto. Citação de parte do texto. Exemplo, Isaías 56:7. É citado em Mateus 21:13. Mas a frase para todos os povos é omitida. Isaías 56:7. Isaías 56:7 diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mateus 21:13. O que diz Mateus 21:13? Mateus 21:13, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em polvis de salteadores. Então, essa palavra aí é citada nesse versículo de Isaías, é citada também em Mateus 21:13. Só que essa frase aí, para todos os povos, ela é omitida em Mateus. Mas a ideia, irmãos, é a mesma, onde a casa do Senhor seria a casa de oração, não casa, não comércio, não uma venda, não há algo assim semelhante a isso, né? É onde a casa de Deus era o momento em que o povo se reunia para a oração. Isaías tinha citado esse texto antes, em Mateus também cita. E aqui nós temos relacionado a profecia e ao seu cumprimento. Os irmãos enxergarem, nós temos a profecia do seu cumprimento, principalmente a respeito de Jesus Cristo, aí Isaías 7:14, Miqueias 5:2, Isaías 53:4, Isaías 9:1-2 e Zacarias 9:9. Aí o cumprimento nós temos ao lado aí, mas está falando a respeito de Jesus Cristo, essa profecia e o seu cumprimento. Vamos passar aqui. Comprovar acontecimentos do Antigo Testamento. Era necessário consultá-lo e citá-los nas discussões teológicas. Por exemplo, o apóstolo Tiago cita Amós 9:11-12 em seu discurso
no concílio de Jerusalém. Veja Atos 15, 16 e 18. A gente precisa ler Amós. Abra aí a sua Bíblia, se você encontra aí agora. Profeta menor, Amós 9, 11, 12. Vamos atrás do Amós aí. Amós 9, 11 e 12. Diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo teu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. 9, 11, 12, agora Atos 15. Atos 15, 16 a 18. Atos 15, 16 a 18. Tiago está falando aqui, está no concílio em Jerusalém, reunião aí dos apóstolos, no contexto, ele faz citação de Amós 16 ao 18. Cumprindo estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Então aí a citação de Tiago a respeito da palavra de Deus, a respeito do Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, onde seriam conhecidos, né? Todos os homens iriam conhecer, até os gentios, e chegar a eles também. E ali eu parecia era a respeito entre o povo, né, onde a palavra de Deus tinha sido levada, e agora também os gentios. Eles estavam também discutindo a respeito da circuncisão e a incircuncisão. Alguns achavam que a palavra era só para os judeus, não, e alcançar todos os povos da terra. Todas as pessoas iriam conhecer o Senhor. E Tiago, então, nesse concílio, ele cita essa passagem já dita de Amós. Discussão aí teológica. Agora vamos ver aqui referente a Pedro. Pedro, no sermão de Pentecostes, Atos 2, os irmãos já podem abrir, Atos 2, 16 a 21, ele cita Joel 2, 28 a 32, para explicar o que estava acontecendo naquele momento. Vamos ler Atos, depois de ler Joel, ele já vai citar o que Joel já tinha falado antes.
estava acontecendo. Atos 2, a gente já está aqui mesmo, no livro, 16 a 21. Atos 2, 16 a 21. Mas o que ocorre é o que fora dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. 21. Mostrarei em cima os céus e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos ler Joel. Vamos procurar o Joel, aí do profeta menor. Ele vai citar essa mesma passagem de Atos. Joel. Joel 2, 28 a 32. Então a promessa aí do derramamento do Espírito diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre o servo e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, como o Senhor o prometeu, e os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Então nós temos, irmãos, essa profecia de Joel, que é citada em Atos dos Apóstolos a respeito do derramamento do Espírito Santo. Irmãos sabem que no Novo Testamento esse acontecimento acontece ali no dia de Pentecostes. E essa ligação entre Joel e Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos que entender que nós temos parte do cumprimento de Joel em Atos dos Apóstolos. Tá? Porque em Joel ele é mais abrangente, né? Os irmãos observam ali que em Joel, nesse texto aqui, ainda temos cumprimentos e ainda vão se cumprir. O grande e terrível dia do Senhor, por exemplo, são cumprimentos ainda futuros, são escatológicos, ainda vão acontecer. Quer dizer, são os juízos de Deus sobre toda a terra. Então Joel, ele ainda não se cumpriu literalmente, ou seja, todo, só em parte, né, das profecias de Joel, desses versículos aqui. E principalmente, irmãos, sobre
os juízos de Deus, que Joel estava citando aqui. O grande e terrível dia do Senhor. Não que nós não sabemos, mas vai acontecer. Então, esses são cumprimentos ainda futuros. Mas partes ali aconteceu, principalmente a respeito do derramamento do Espírito Santo, onde eles estavam esperando. Né? E esses acontecimentos aconteceram ali em Atos 2 dos Apóstolos. Então, Pedro aí, no sermão de Pentecostes, e vai explicar o que estava acontecendo naquele momento. Já era a profecia de Joel, que em parte estava acontecendo entre eles ali. Então, é muito importante a gente sempre fazer essa confirmação, né, que já foi citado antes. Então, aqui nós temos confirmar uma doutrina do Novo Testamento. E aí nós temos o texto do Antigo Testamento e o texto do Novo Testamento. Se estão para os irmãos enxergarem ali, quem está lá atrás, nós temos a afirmação. Então, nós temos o texto do Antigo Testamento com o texto do Novo Testamento. Então, na primeira parte ali, nós temos a ressurreição acontecerá. Depois nós temos esses dois textos embaixo, nós temos o assunto sobre casamento, justificação, salvação e julgamento. Embaixo. Tá certo? Eu quero ler com os irmãos só o primeiro texto lá, que é sobre a ressurreição. E vai falar a respeito de Êxodo 3 e 6 com Mateus 22 e 32. E aí nós temos a afirmação de que esses dois textos estão se falando a respeito da ressurreição que acontecerá. Então vamos ler lá Êxodo 3. Êxodo 3 e 6. Já concluí aqui. Êxodo 3 e 6. O que diz? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então está falando aí dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora vamos ler Mateus 22 e 32. Fazer a afirmação do que ele está falando. Mateus 22 e 32. Todos encontraram? Mateus 22, 32. Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. 33 diz: ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então, observe aí, irmãos, que nesses dois textos
a afirmação aqui era a respeito da ressurreição, tanto dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como também daqueles que viriam aceitar Cristo como Salvador. E a ressurreição foi uma afirmação que Mateus aqui também lhe confirma. E isso foi prometido por Deus. E quando ele cita lá na parte que ele está falando para Moisés, o Senhor está falando com Moisés: olha, Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Eles já morreram, mas um dia eles vão ressuscitar. Eles não vão ficar lá no pó da terra. Eles vão ressuscitar. E quem fez a promessa, irmãos, foi Deus, que ainda não é homem para que minta. Ele fez a promessa. Então aí nós vamos mais adiante. Então nós temos aqui agora um outro versículo que fala a respeito, no versículo 7 de Judas, usa o episódio de Gênesis 19 para ilustrar o juízo dos que pecam contra o Senhor. Então vamos ler só Judas, o penúltimo livro, Judas 7, não tem capítulo, é só o versículo. Judas, antes de Apocalipse, o versículo 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Então nós temos aqui o juízo de Deus referente a gente, aqueles que pecaram contra o Senhor, e eles pereceram ali no fogo, naquelas chamas ali, por causa da sua desobediência a Deus. E Judas, então, ele faz essa citação. Nossos tempos também não serão diferentes. As pessoas irão ser punidas e o juízo de Deus é inevitável sobre eles. Então, aplicar o Antigo ao Novo Testamento. Paulo aplica em 1 Coríntios 9:9 o texto de Deuteronômio 25:4. Nós já vimos essa passagem anteriormente. Porque o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, associar Cristo ao texto do Antigo Testamento. Nós temos essa coluna aí, irmãos, são 2 colunas. Meus irmãos, vejam aí situações, temos 2 situações. Primeiro, em Isaías 6, 9 a 10, Isaías afirma que a cegueira de Judá cegou o entendimento do povo. Já no Novo Testamento, Jesus afirma que a cegueira de Israel impediu o povo de entender a mensagem. Nessa outra coluna, nós temos o povo que antes rejeitara a Deus, passaria a ser o povo dele. E aí nós temos aí, na outra coluna, que seria os gentios, em Romanos 9, 25 a 26. Os gentios que não eram povo, passariam a ser o povo de Deus. Então ele faz lá a citação entre o texto de Oséias 2 e 23.
E aí nós temos essas outras partes aí. Então, como estudar as citações do Antigo Testamento e do Novo Testamento? A gente passa para a conclusão agora. Primeiro, localize a referência no Antigo Testamento. Estude a passagem do Antigo Testamento em seu contexto. Os irmãos sabem o que é o contexto? O que significa o contexto? Contexto. Contexto, irmãos, é aquilo que gira. Não sei esquecer mais. Contexto é aquilo que gira em torno do texto. Entenderam? Está difícil a explicação. Nós temos, vou dar outro exemplo. Aqui eu tenho a Bíblia, né? E aqui eu tenho um texto. Eu abri uma referência no texto. Ele está aqui, ó. O texto está aqui, o versículo. O contexto é o que gira em torno do texto. Pode ser anteriormente ou posteriormente. Então é o que gira em torno do texto. E aí você vai compreender melhor o texto, para você não correr num pretexto, ou seja, é dar uma falsa interpretação. Tá certo? Então, quando você ouvir o pastor falar, qualquer pastor, qualquer irmãos, a respeito de contexto, irmãos, veja aí o contexto. Aí você vai ver que está em volta do texto, anterior e posterior. E tanto anterior como posterior, ele vai clarear melhor do que está se falando a respeito daquela passagem. Você sabe qual é o grande risco e o grande erro dos pentecostais na interpretação? É que eles isolam o texto. Eles isolam o texto e fazem um pretexto. Ou seja, eles fazem uma falsa interpretação daquele texto, omitindo o contexto. Tá? Por isso, sempre nas Escrituras, quando a gente vê o texto e vê que não está muito claro, você tem que ler o contexto. Do que está se falando aquele texto, aquele versículo. Que os pentecostais geralmente eles erram por causa disso. Eles isolam o texto e se esquecem do contexto, do que está se falando do assunto. E aí eles fazem uma falsa interpretação daquilo. Não é assim que se interpreta as Escrituras. Tem que ser como um todo. Por isso que ele diz aí, ó, localize no Antigo Testamento e estude a passagem no Antigo em seu contexto. O que está se tratando? E aí, uma vez fazendo isso, você não corre o risco de fazer uma interpretação errada. Aí, segundo, estude a passagem do Antigo Testamento em seu contexto, faz a repetição. Terceiro, compare o texto do Antigo com o Novo Testamento e descubra qual tipo de citação está envolvido. Você vai pegar o Antigo Testamento, o texto com o Novo Testamento e descubra qual tipo de citação está envolvido. Do que se trata o assunto? Nós vimos lá, naquilo do quadro lá. É ressurreição? É casamento? É divórcio? É pecado? É juízo? É o dia do Senhor? Do que se trata o assunto, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento? É isso que nós temos que descobrir. Para isso tem que ler o contexto de ambos, né, até, tanto do Antigo como do Novo. Então, irmãos, tem que fazer isso. Para você estudar a Bíblia, tem que fazer isso, para não fazer uma falsa interpretação.
Aí nós temos um número 4, como estudar as citações do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu já terminar, tem que terminar hoje. E no próximo já vai ser outro assunto. Então, o 4, defina o propósito do autor ao citar o texto. Qual é o propósito do autor? Ele tem um propósito definido. Uma vez que você vai descobrir, você vai definir qual é o propósito do autor. Então, está meio adiantado aí. Então, estude a passagem no contexto do Novo Testamento e do Velho Testamento e procure tirar lições para a sua vida hoje. Eu falei, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós podemos aplicar e tirar lições para a nossa vida hoje. Quando nós vimos lá Judas citando Sodoma e Gomorra a respeito do juízo, né? Aconteceu lá em Gênesis 19, logo na época das primeiras civilizações, e aquele povo, né? Aquele povo rebelde, aquele povo desobediente, aquele povo que estava no pecado, atolado ali no pecado, mergulhado no pecado, não queriam obedecer a Deus. Deus disse: vou trazer juízo sobre esta geração. E eles pereceram. Eles pereceram por causa da sua desobediência a Deus. E aí Judas faz a citação dessa passagem. Então hoje, irmãos, nós estamos vivendo o tempo da igreja, o tempo da graça de Deus. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus também vai prevalecer. Até parece que Deus está distante, até parece que o juízo de Deus está distante, mas não está, irmãos. No tempo de Deus, essa terra aqui também vai perecer. O juízo de Deus vai prevalecer. Ele vai tirar a sua igreja, Deus vai levar a sua igreja, Deus vai levar os seus, mas o juízo de Deus, irmãos, vai ser verdadeiro, vai se cumprir essa promessa. Então aqui nós terminamos, irmãos, graças a Deus por isso. Deus nos permitiu terminar o estudo dando panorama dos livros do Antigo Testamento. Um panorama, já sabem que não é você estudar livro por livro, né? Se aprofundar, mas é dar um panorama geral dos livros, dos acontecimentos, dos versículos chave, da palavra-chave, dos acontecimentos de cada livro. Por isso que é importante, irmãos, estudar cada livro separadamente. Quando você pega um livro, por exemplo, do Antigo Testamento, e você lê aquele livro, quais são os acontecimentos que aconteceram naquele livro? E você lê aquele livro, os irmãos que estão lendo a Bíblia toda, né? Aí você já vai ter uma noção do que se trata aquele livro. Gênesis é o livro da criação. Deus criou todas as coisas, mas vai entrar o que mais, irmão? O livro de Gênesis. Aí vem os primeiros habitantes, vem o pecado, a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Aí tem todas aquelas narrativas, né, de Jacó, a sua família, indo lá para o Egito, né, por causa da fome, eles permanecem lá. Aí depois você já vai entrar no livro de Êxodo, onde o povo já está lá, agora como escravo, não como antes, no tempo de José, tempo de Jacó, que ainda pôde olhar com seus olhos, né, aqueles acontecimentos, estavam ali comendo do bom e do melhor.
Aí depois veio o chicote, né? Aí entra em cena quem? Moisés, que vai levar o povo dali do Egito para a terra prometida que Deus fez. Aí nós temos esses acontecimentos no livro de Êxodo, essas narrativas todinhas, vários acontecimentos, né? É como diz, altos e baixos, altos e baixos. Uma hora o povo está obedecendo, uma hora o povo está desobedecendo. Ele está caindo de novo. Uma hora obedece, altos e baixos. Essa gangorra, né? A gangorra da obediência e da desobediência. Uma hora a gangorra sobe, uma hora desce. Então, irmãos, e aí o demais livro vai continuar. Uma vez que você já tem a noção do que se trata o livro, aí fica mais fácil você estudar a Bíblia. Por isso, leia com esse entendimento do que se trata o livro, do que está falando o livro. Quando pega os profetas menores, por exemplo, é quase, irmãos, que na sua maioria, os profetas menores, você pode perceber, os profetas menores, estou falando de que um assunto principal, podem falar aqui com os irmãos, mas do que nós estamos falando, na maioria do que os profetas menores tratam, irmãos, um assunto principal, juízo, aí ó, irmão, não leu meu pensamento, não é Deus, né? Mas irmão sabe, juízo, não foi na moça, pode ver que os profetas menores estão falando de promessas e acontecimentos que ainda vão acontecer, e estão falando do juízo de Deus. O juízo de Deus é inevitável, é iminente, vai acontecer. Aconteceu com eles ali, o povo de Israel, Judá, que eles fazem menção do povo, né? Muitas das vezes, principalmente pela desobediência deles, eles vão tratar desse assunto. E está falando do juízo vindouro também que vai acontecer. Então, que Deus nos abençoe. Eu extrapolei aí para a gente terminar. Depois aí a EBD resume um pouco aí também. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, nos dê ânimo, nos dê alegria, e poder ler as Escrituras e compreender aquilo que já sabemos e aplicar na nossa vida. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para fazer a interpretação correta das Escrituras e não cair, meu Deus, em nenhuma falsa interpretação. Abençoe a tua igreja,